Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, como é que vocês estão? Na paz? Hoje a gente vai mergulhar aqui num dos livros mais enigmáticos da Bíblia, né? Zacarias. Nós vamos do 1 ao 7 aqui, vocês vão ver muita mistura do visível com o invisível. Ele tinha visão aberta, né? Visão espiritual ali, onde o céu revelava para ele coisas que estavam acontecendo em toda a humanidade, inclusive profecias para o futuro. Vocês vão ver muita doideira esse livro. Capítulo 1, o profeta, ele tem uma visão logo no início da noite. Ele vê cavalos de várias cores entre murtas, né, num vale. Tinha um vale lá, vários cavalos. E ao lado dele estava o anjo do Senhor, que comandava todo aquele cenário. E esses cavalos, eles representavam espíritos enviados por Deus para poder observar a terra. E eles dizem, toda a terra está em paz, mas essa paz é calmaria de um mundo que se esqueceu de Deus. É como se o céu dissesse, os impérios estão tranquilos, mas Sião ainda está destruída. Então o anjo intercede, ele pede a Deus que volte a ter compaixão de Jerusalém. E Deus responde, eu volto a ter zelo por Sião. E aqui a gente entende algo espiritual profundo. Há anjos que vigiam, intercedem e executam ordens no plano invisível. E Deus não é indiferente ao que o seu povo, ao que nós vivemos. Então a gente está aqui só vendo um mundo físico, mas existe todo um mundo espiritual aí rolando por trás, aos olhos, né, de quem consegue enxergar isso, aos olhos, por exemplo, de Zacarias, no mundo invisível. Depois no 2, Zacarias vê um homem com um cordel de medir e pergunta para o anjo, o que ele está fazendo? Aí o anjo explica, Jerusalém está sendo medida, mas não para limitar, e sim para expandir. Ela seria uma cidade sem muros, porque o próprio Deus seria um muro de fogo ao redor dela, e a glória estaria no meio dela. É uma visão que fala sobre presença, não sobre estrutura, mas sobre presença de Deus. No espiritual significa que quando Deus ocupa o centro, não há necessidade de proteção humana. A glória dele é limite e a defesa. E o anjo ainda grita para o povo sair da Babilônia. Fala assim, saiam da zona de conforto, dos sistemas que aprisionam. Um chamado para todo aquele que Deus quer reconstruir. Não dá para edificar algo novo morando numa terra velha. Depois lá na frente vai falar, não dá para pôr vinho novo em odres velhos, né? Então você vai ver que vai ligando com coisas lá do Novo Testamento depois de Jesus. Mas a gente pula para o capítulo 3, a visão muda completamente. Zacarias vê Josué, o sumo sacerdote, diante de Deus. E à direita dele está Satanás, o acusador. Mas o anjo do Senhor, a figura que aponta para Cristo ali antes da encarnação, intervém e diz, o Senhor te repreenda, Satanás. Esta é uma lição tirada do fogo. As roupas sujas de Josué representam culpa e contaminação espiritual. E Deus manda trocar as vestes, manda colocar, né, uma veste nova na cabeça e no corpo e declara que ele está limpo. É o que o céu faz quando alguém é justificado. Deus remove a acusação, reveste a autoridade e devolve o ofício. E depois o anjo mostra a pedra com 7 olhos, símbolo do olhar total de Deus sobre tudo, e anuncia algo incrível. Fala assim, removerei o pecado dessa terra em um só dia. É uma profecia que aponta direto para a cruz. O único dia ali em que Jesus veio e foi sacrificado. No dia que ele foi sacrificado, foi limpada a iniquidade humana. Já está falando isso lá no Velho Testamento, muitas centenas de anos antes. Depois, capítulo 4, o profeta vê um candelabro de ouro com 2 oliveiras ao lado e pergunta ao anjo o que era aquilo. E o anjo responde, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. O candelabro representava ali a luz do testemunho e o óleo vindo das oliveiras é o Espírito de Deus fluindo de forma contínua. E essas oliveiras são os 2 ungidos, fala lá Josué e Zorobabel, sacerdócio e governo que representavam. Um era o sacerdote e outro era o governador, e os 2 pilares que Deus usa para restaurar o seu povo. Mas o sentido espiritual vai muito além. É a união entre o ofício sacerdotal, a intercessão, e o ofício régio, que é a autoridade, que mais tarde seriam unidos no próprio Cristo. O anjo reforça o grande monte que parecia impossível de se tornar planície. Fala assim, obstáculos espirituais vão cair, mas só caem quando há óleo fluindo e não quando há força humana. Só caem quando o Senhor, é buscar, e o Senhor é que tem poder para fazer. Depois a gente tem no capítulo 5 2 visões mostrando ali que antes da glória vem a limpeza. A primeira é o rolo voador, uma espécie de pergaminho enorme com a maldição de um lado e do outro. E ele representava a palavra de Deus executando justiça, cortando a mentira, o roubo, o falso juramento, e o juízo que limpa o ambiente espiritual antes da presença de Deus chegar. A segunda visão é de uma mulher colocada dentro de um éfa, que é um tipo de um cesto. Essa mulher é chamada de maldade. É um anjo que vem ali e a fecha com a tampa de chumbo e a leva para a Babilônia. É uma imagem espiritual fortíssima. Deus removendo a iniquidade da terra, que era santa, e devolvendo o mal à sua origem. Nada impuro fica aonde a presença de Deus vai habitar. Então, primeiro uma limpeza para depois Deus poder fazer a obra dele. E depois a gente tem capítulo 6, onde o profeta vê 4 carros saindo entre 2 montes de bronze, ali cavalos que vêm também e são de cores diferentes.
né, e representam ali espíritos enviados por Deus para executar ordens sobre a terra, anjo de juízo e anjo de governo, como no Apocalipse. E depois o Senhor ordena algo simbólico. Fala assim, coloque uma coroa sobre a cabeça de Josué, o sumo sacerdote. Isso é um ato profético tremendo, porque Israel, né, em Israel, na verdade, o sacerdote e o rei, eles nunca tinham o mesmo cargo. Mas aqui Deus usa os dois papéis e diz, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele vai edificar o templo do Senhor e se assentará como rei, como sacerdote. Estava ali uma prévia de Jesus, o rei sacerdote que governaria e intercederia, né? Ao mesmo tempo ele é governador, ele é santo, né? E por toda a eternidade ele estaria, viria o homem perfeito, estava já predizendo Jesus. Depois capítulo 7, né? Passam-se 2 anos, um grupo pergunta a Zacarias se ainda deveria manter os jejuns que lembravam o exílio. E Deus responde com uma pergunta ainda mais profunda. Fala, quando vocês jejuavam e choravam, era realmente para mim que vocês estavam fazendo isso? O Senhor expõe ali a hipocrisia de quem mantém rituais, mas não mantém o coração em Deus. E lembra o que os antigos profetas já diziam, pratiquem a justiça, tenham compaixão e não endureçam o coração. E ali o anjo estava deixando claro, não é o jejum sozinho ali, simplesmente feito, parar de comer, a dieta que vai, né, mover o céu, mas sim a obediência. O povo que fechou o coração foi espalhado e a partir dali Deus mostrou que a religiosidade sem verdade espiritual não serve para nada, ela gera dispersão. 2 visões para a gente tirar aí desses 7 capítulos. O mundo espiritual é real, é ativo, é organizado. Há anjos que patrulham a terra, executam juízo, intercedem pelos propósitos de Deus, há muito além do que aquilo que os nossos olhinhos humanos conseguem ver. E 2, toda reconstrução espiritual começa com limpeza e unção. Deus primeiro remove a acusação e depois libera o óleo, para só por fim entregar a autoridade. Por fim, vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és perfeito, Tu és santo, Tu és poderoso. Eu quero te pedir nesse momento para que o Senhor venha, Pai. Venha na nossa casa, venha interceder por nós, Pai. Livra-nos do mal, Pai. Dá um coração segundo ao Teu. Ensina-nos, Pai, a ser verdadeiros adoradores. Protege, livra a gente, Pai. Abençoa a minha família, cada pessoa que está vendo esse vídeo, a cada família, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para comentar, compartilhar. Amanhã a gente continua mais 7 capítulos desse livro de Zacarias. Deus abençoe.